Shalom, amados, sábado do Senhor, shalom, minha amada, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos mais uma vez celebrar a beleza da sua santidade. Hoje é um dia especial para as nossas vidas e queremos trazer algo da parte de Deus que com certeza vai transformar aquilo que é a nossa maneira de pensar e de agir e de aplicar o próprio Cristo na nossa vida. Amém? Feche os teus olhos e fale com o Pai. Deus, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, queremos nos apresentar diante de Ti para beber da Tua fonte, nos enchermos do Teu amor, transbordarmos da a Tua graça, ó Senhor. Então vem, Senhor, neste lugar, faz uma obra tremenda, limpa os nossos corações, visita-nos poderosamente, ensina-nos o poder do teu amor, Pai, que podemos caminhar verdadeiramente nesse poder, ó Pai. Toca-nos com as brasas vivas do altar, Senhor, e fala a respeito do teu grande poder que tu tens derramado sobre nós, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Espírito Santo. Toma o teu lugar de direito nesse lugar. Queremos te celebrar, queremos te adorar, Jesus, queremos te entronizar, Deus de amor, no teu nome, Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje eu quero trazer uma palavra a respeito da. Na verdade, é como se eu trouxesse ali para cada um de nós uma leitura da Santa Ceia do Senhor e o que verdadeiramente foi realizado nessa obra do Cristo vivo na cruz do Calvário. E antes, né, de abrirmos ali na Santa Ceia, eu quero falar um pouquinho, eu quero abrir aqui no Vale de Ossos Secos. Veio a mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me fez. Perdão, vou ler de novo. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso, rei, poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Senhor Deus, tu sabes. Amados, eu creio que essa palavra tem muitas interpretações e a que me veio no espírito foi a respeito do próprio Deus olhando para a morte que se estabeleceu no homem. E eu creio aqui que Deus estava literalmente falando para Jesus, filho do homem, você, meu filho, que eu vou te enviar como filho do homem, você vê vida nesses ossos, podem reviver esses ossos. E o Cristo, com certeza, como diz lá em Isaías, eis-me aqui. Ele se colocou na presença do Pai e no meio daquela mortandade que o pecado trouxe para a humanidade. É por isso que esses ossos estão sequíssimos. É por isso que até fala que é sobre a casa de Israel que Deus está falando. Sim, se pegarmos todo o contexto, veremos que Deus está falando sobre a casa de Israel, mas eu quero trazer no sentido profético dessa palavra para as nossas vidas, para aquilo que a pecaminosidade fez com o homem. O homem se transformou em uma destruição tão tremenda a respeito da própria humanidade. O homem se espalhou e ele ficou seco. E eu creio que diante daquela tão grande destruição, o pai falou para o filho: Filho, pode resolver, reviver esses ossos. E o filho falou: Eu vou lá revivê-los. E foi exatamente o que Cristo vivo fez. Ele veio através da sua morte na cruz do Calvário, através de deixar o seu sangue e a sua carne caírem no chão da terra. Ele estava exatamente trazendo toda a possibilidade de reerguer esses ossos que estavam sequíssimos, trazendo vida novamente e levantando um exército que depois se tornaria um exército em pé, um exército numeroso em extremo e poderosíssimo. Então, amados, agora eu gostaria de ler aqui a respeito de João, capítulo 6, 51. Hoje nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Normalmente eu não utilizo, o Senhor me usa dessa maneira, mas hoje aprove ao Senhor a falar ao meu espírito para anotar alguns versículos. E é isso que nós vamos fazer. Abra a tua Bíblia agora em João 6, 51, para que você tenha um entendimento conduzido pela palavra de Deus e não fique apenas nas minhas palavras, porque nós queremos hoje demonstrar o poder de estarmos ligados ao corpo e ao sangue de Cristo e para podermos utilizar essa realidade espiritual com autoridade, com poder, diante daqueles que são os adversários, daquilo que se levanta contra nós.
A igreja do Cristo vivo, amados, nesse tempo do fim, ela precisa aprender a discernir os seus adversários. Existe um adversário chamado Satanás, outro que chama mundo, outro que chama carne, e nós precisamos aprender a cada hora a usar a arma certa. Aos demônios e a Satanás nós expulsamos aquilo que são as manifestações espirituais desse trono de maldade. Nós entramos na presença de Deus e aprendemos a lidar com cada um desses escalões da maldade, quer soberania, quer trono, quer principado, potestade, dominadores, o que for maligno, o Senhor nos deu autoridade sobre eles e tem uma maneira de aplicarmos essa autoridade. Agora, se nós entrarmos diante de um outro inimigo chamado mundo, nós temos uma outra maneira, porque o mundo também, a amizade com ele é inimigo e nós precisamos aprender. Senhor, como que eu venço o mundo? A palavra de Deus lá em 1 João fala que nós vencemos o mundo através da fé. Aos demônios, a Satanás, nós sentenciamos, nós fazemos guerra, nós decretamos, nós damos ordem, nós damos comando, nos desligamos, amarramos, encadeamos, expulsamos, paralisamos. Temos muitas armas a respeito do Satanás, os seus demônios e as suas hierarquias espirituais. Ao mundo, amados, nós não vencemos expulsando, amarrando, dando comando, não. Ao mundo nós vencemos pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ao mundo e as suas tentações, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, nós vencemos pela fé, amados. Essas três coisas, elas estão no mundo. E nós precisamos urgentemente aprender a usar as armas certas para essas manifestações do mundo. E o terceiro adversário é exatamente a nossa carne. E essa, amados, ela não se vence através nem de amarrar, nem de expulsar, nem desligar, nada disso. Também não se vence simplesmente ouvindo a palavra de Deus, nos fortalecendo através da fé. Não, a carne nós a vencemos através de algo chamado crucificação. Claro que para tudo isso nós precisamos de fé. Mas para cada uma dessas manifestações nós precisamos estar à altura para vencermos cada uma delas, porque em Cristo Jesus tem todo o recurso que você e eu precisamos. Jesus não nos deixou desequipados. Ele não deixou as nossas vidas como exército, como filhos, como nação, como sacerdócio, como reino. Ele não nos deixou despreparados. Ele não nos deixou com falta, com escassez, não. Tudo que ele nos deu foi com abundância. Ele falou: olha, tá aqui, ó, eu vou vencer e eu vou dar todo o equipamento que vocês precisam para que vocês vençam também. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora eu dou a vocês. Vão. Ide, ele fala, e evangelizem, ide e batizem, ide e façam discípulos, e estejam preparados para que quando eu vier, vocês me apresentem uma noiva maravilhosa, santa, bendita, poderosa. Então, amados, nós precisamos conhecer melhor as manifestações, a multiforme sabedoria do nosso Deus, a multiforme graça do nosso Deus. Em Efésios, amados, fala que nós precisamos, que nós como igreja, nós temos uma função de mostrarmos aos principados e potestades a multiforme sabedoria do nosso Deus. É uma função didática da igreja. Nós temos que ensinar para eles e dizerem: olha, o meu Deus falou para eu ensinar para você, aqui não é o teu lugar. Você não tem essa jurisdição mais no meu território. Eu estou rugindo. Nós temos aprendido com o nosso líder, apóstolo Éder Gregório, a respeito do rugir de leão. Talvez eu já tenha falado outra vez, mas é bom que isso fique muito fixo dentro de mim, de você. O leão, amados, ele é um animal em que ele mantém o seu território através do rugido. Então, amados, nós precisamos. O Senhor fala que nós somos filhos de leões. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. E nós precisamos aprender a rugir no nosso território para fazer o adversário ser colocado por terra. Para fazer o adversário falar: não, aqui é a minha delimitação e você não vai entrar. O adversário, seja o mundo, seja a carne, seja Satanás e os seus comandados nas suas diferentes hierarquias. O Senhor está te chamando e me chamando para termos uma consciência de poder mais aprofundada no nosso Deus, para termos uma confiança maior na grandeza do nosso Deus, do comprometimento do nosso Deus conosco. Às vezes nós achamos que Deus nos salvou e depois foi embora e voltou para o céu. Não, não, não foi isso que ele fez. Deus não fez essa irresponsabilidade conosco. Ele fala: eis que eu estou contigo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28.
Ele está conosco, ele é responsável por nós. Ele deixou o seu Espírito como selo para as nossas vidas. A palavra de Deus em Efésios, em Cantares, diz que ele colocou um selo. Quando nós colocamos um selo, um brasão, algo marca algo, às vezes um objeto, uma carta, isso tem um destino para chegar e tem um proprietário sobre aquilo. Então Deus está falando: olha, vocês são minha propriedade. Se eu sou aquele que vem buscar a noiva, eu deixei um selo, eu deixei uma carta nessa correspondência e eu venho buscar vocês. E quando Cristo vivo vier, ele vai olhar aqueles que estão selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, amados, nós precisamos alargar um pouco a nossa ótica. Nosso Deus não é irresponsável. Às vezes nós olhamos e porque passamos por sofrimento, nós estamos falando, não, meu Deus me abandonou. Não, querido, não, querida. Deus é Deus de propósito. E se algo está com uma aparência de que Deus não está agindo como nós esperávamos que ele estivesse agindo, é porque tem algo que você e eu precisamos descobrir e estarmos posicionados para devolver a ele aquilo que ele quer, aquilo que ele está buscando de nós. Ele é bom em todo tempo, ele é bom, ele é poderosíssimo e ele nos ama. Amém? Agora, voltando aqui à parte da Santa Ceia do Senhor, nós precisamos entender o que é essa Santa Ceia. Falamos a respeito de Ezequiel e nós puxamos essa palavra de Ezequiel 37 a respeito da pecaminosidade que espalhou o homem como ossos secos e que não haveria mais possibilidade de vida, mas o Cristo vivo veio e ele está falando conosco agora em João capítulo 6, versículo 51, depois do 53 e o 54. Vamos ler aqui. No 51, fala assim, ó, Jesus falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão vivo que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí depois no 53, em verdade eu vos digo, se não comer da carne do Filho do Homem, rei, e não beberes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Aí no 54, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode entender o que eu estou falando? Ele está falando o seguinte: olha, se vocês estão mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos, se vocês estão espalhados como ossos secos por conta da iniquidade, da transgressão, do pecado, que aniquilou vocês, matou vocês, eu estou falando, eu tenho uma boa nova. Aquele que come do meu corpo, aquele que bebe do meu sangue, esses terão vida neles mesmos. Amados, e quando nós podemos ter vida em nós mesmos? Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Quando, em primeiro lugar, nós aceitamos o Cristo vivo morando dentro de nós. Quando nós falamos: Jesus, eu preciso de alguém para me salvar das minhas transgressões, da minha iniquidade, do meu pecado, da minha malignidade, Senhor, da minha rebelião contra ti, da minha rebeldia contra aquilo que tu deixaste para a tua ordenança a respeito daquilo que tu és, quando eu quero ser independente de ti, quando eu levo uma vida de acordo com aquilo que eu penso, que eu acho, eu não estou falando de boas obras nem de más obras, eu estou falando de dependência de Deus. Boas obras, a árvore do conhecimento do bem e do mal também produz, querido. Mas a árvore da vida, que é a árvore da dependência, ela produz somente o bem, ela não produz o mal. A árvore da vida não produz mentira, ela produz só a verdade, porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, se nos alimentamos da árvore da verdade, que é o Cristo vivo, o bem, o bom, o que está vivo para o nosso Deus se estabelecerá. A morte não nos pegará, porque a árvore da independência, ainda que ela coloque aos nossos, ai, mas está vendo, isso aqui é bom, ai, estou sendo curada, através de tal técnica que levanta os poderes da minha própria alma para me curar, os poderes da autocura, pode estar fazendo bem, mas, ei, está morto para o nosso Deus, porque vai fazer de você um deusinho. E a palavra de Deus, Salmo 115, diz que o ídolo nada é. Não, não, é Jeremias que fala isso. O ídolo nada é. Deus fala no Salmo 115 a respeito da inutilidade do ídolo. Ele tem boca, tem olho, tem nariz e não consegue produzir nada de vivo. E é exatamente isso que Deus está falando. Mas quando nós olhamos aqui para o Cristo vivo, Ele está falando: se você se alimenta da minha carne, se você se alimenta do meu sangue, porque eu tive uma maneira de me expressar.
Observe o poder da Santa Ceia, observe o poder da cruz. Quando Cristo veio para resgatar essa mortandade que está lá em Ezequiel 37, ele foi derramando sangue. Se você pegar, estudar a Bíblia, você vai ver por 7 vezes Jesus derramou seu sangue. E você estudar nesses mesmos lugares, você vai perceber que a carne de Jesus Cristo foi arrancada. Arrancaram os cabelos da barba. Com certeza, junto com os pelos, deviam vir algum pedaço da própria face do nosso Cristo. As pessoas usaram de muita crueldade com o Senhor. Quando fizeram ali as chibatadas do nosso Deus, sabe o que aconteceu? Na ponta do chicote havia ossos, havia dentes de animais, e isso, aquele chibata entrava, quando puxava a carne de Jesus Cristo. E Jesus está falando isso, você quer ter vida, você precisa aprender a se alimentar daquilo que foi derramado a teu favor. Os discípulos se escandalizaram, falaram, duro esse discurso, quem pode entender tal coisa? Quem pode falar que vai comer da tua carne, comer do teu sangue? Jesus estava falando de algo espiritual, não estava falando de canibalismo, não estava falando de bebermos em sacrifício o sangue dele, não, ele não estava falando isso. Deus estava falando de algo espiritual. Deus estava falando que haveria depois elementos os quais nós poderíamos trazer a memória do nosso Pai. Olha, papai, eu continuo aliançado pela fé ao meu Cristo está aqui. Esse é o corpo, esse é o corpo, esse é o sangue dele. E eu vou tomar e algo de sobrenatural, algo poderoso, algo de apropriação das realidades daquilo que o Senhor fez a meu favor, vão acontecer dentro de mim, vão acontecer ao meu redor, na minha casa, na minha família, e vou deixar um legado de não pensamentos inúteis e vãos. Não, eu vou deixar um legado da natureza do meu Cristo, porque agora eu sou participante da natureza dele. Deus está falando para a igreja se levantar com autoridade e poder daquele que conhece os elementos que dia após dia, tem pessoas que tomam Santa Ceia todos os dias, tem pessoas que tomam em mês, tem pessoas que tomam toda semana, não importa. Importa, amados, que quando nós nos apresentamos diante desses elementos, nós tenhamos consciência real do que estamos fazendo. Quando Deus está falando aqui em João, depois nós pegamos aqui, amados, 1 aos Coríntios 23, ele está falando a respeito da Santa Ceia do Senhor. 1 aos Coríntios 11, quer dizer, não 23, capítulo 11, versículo 23. Vamos ver aqui o que o Senhor está falando. Oh, calabachecai. Olha aqui ele falando. Aleluia. No 23. Porque, Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amados, Jesus Cristo, quando ele estava conversando com os discípulos na mesa, na última Santa Ceia, ele falou, ele pegou o pão, partiu e falou: esse é o meu corpo que é partido por vós. Do que ele estava falando? Ele estava falando daquilo que seriam os pedaços da sua própria carne caindo na terra. A terra precisa de redenção. A terra, amados, esse lugar onde nós vivemos, ela precisa de redenção. E a palavra de Deus profeticamente também diz que nós somos terra, a nossa terra, a terra do nosso coração, ela precisa de redenção. Cristo, quando ele estava derramando o seu corpo, ele estava permitindo que o seu corpo fosse espalhado na terra. Ele estava falando, eu estou redimindo a Terra, não apenas Terra, um sistema onde vocês moram, o planeta, porque ele foi contaminado pela malignidade de Satanás. Não, porque vocês entregaram ao Satanás o governo dessa terra. Os céus dos céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dou aos filhos dos homens. E os homens, ao obedecerem a Satanás, seus demônios ali no jardim do Éden, que ele fez, entregou a terra para Satanás. E aí o que o Senhor falou, eu preciso resgatar essa terra e dar autoridade e poder novamente para o homem. Então eu estou derramando o meu corpo na morte, eu estou sendo despedaçado para que eles saibam que o meu derramar, a minha vida sendo derramada na terra, quando eu ressurjo, eu dou autoridade e poder ao homem. E eu devolvo a autoridade daquilo que foi começado ali pela palavra de Deus. Os céus do céu são os céus do Senhor, mas a terra eu dou aos filhos do homem. Ele comprou a terra por direito de redenção e nós precisamos pegar essa terra e devolver novamente ao nosso Cristo. Por isso precisamos ser territoriais. Onde você mora, sua cidade, seu bairro, a sua casa.
elas precisam ser entregues ao Senhor Jesus. O Senhor está chamando a uma igreja para que se desperte da profundidade da cruz do Calvário, da profundidade do sacrifício que ele fez. E não sejamos aqueles que vivemos, eu vou morar no céu. Ou se um pastor que falava, guardo forte, breve venho, colocando uma bandeira de trégua para Satanás. Para Satanás não tem trégua. Para Satanás tem conquista, tem espada levantada. A palavra de Deus, amados, tem nos ensinado a lutarmos para tomar posse. E Jesus Cristo, conforme ele foi derramando a sua carne na terra, e depois ele foi derramando o seu sangue ali na coroa, na barba, nas feridas que foram feitas, nos pregos nas mãos, nos pregos nos pés, e depois sendo cortado de lado, ele foi derramando o seu sangue, e ele pega assim o vinho na última santa ceia, ele fala o quê? Na última ceia, ele fala o quê? Esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Tomai desse sangue. O que Cristo estava falando, eu estou me derramando porque eu preciso redimir vocês. Eu preciso resgatar vocês. A palavra redimir quer dizer com um preço eu resgato alguém das mãos de alguém. É como se aquilo fosse sequestrado e eu preciso pagar um resgate. Eu tenho que ter um dinheiro para pagar. E é aquilo que o sequestrador levou. O salário do pecado é a morte. E Jesus veio se derramando na morte para justamente falar para Satanás: está quitado, está tudo pago. Não apenas aquilo que é a morte, não apenas aquilo que você aprisionou, não apenas um preço de pecado, mas também das transgressões, mas também daquilo que é a iniquidade. Eu estou sendo moído, eu estou sendo dilacerado, eu estou sendo traspassado para pagar todos os ditames do pecado, toda a profundidade do pecado. E é por isso que quando adentramos diante da presença do nosso Deus, nós precisamos ter entendimento do que é pecado, do que é iniquidade, do que é transgressão. Não podemos, amados, eu aprendi com meu esposo por esses dias, ele está falando, nós pecamos na profundidade e nos arrependemos na superfície. Olha a disparidade. Ai, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não estou falando que teu coração não está sendo nem sincero, nem contrito. Eu estou falando que te falta profundidade. É necessário que, como Jesus foi moído, é necessário que você e eu entremos na presença de Deus. Senhor, nós te moemos. Amados, tivemos um probleminha aqui com a câmera que desligou, mas vamos continuar, amém? Em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, amados, nós, como igreja do Deus vivo, nós precisamos ter entendimento de todas as armas que o Senhor quer dar para nós. E em relação àquilo que é essa Santa Ceia, nós precisamos entender que Jesus Cristo estava falando, eu fui moído. Eu fui totalmente derramado na terra para que vocês pudessem ter vida e vida com abundância, para que vocês pudessem desfrutar daquilo que eu fiz a favor de vocês. Amados, e a parte da pecaminosidade que eu estava falando, é necessário que nós entremos à presença de Deus, tendo o entendimento da profundidade a qual pecamos. Às vezes, amados, a repetição de pecados, ela vai nos levando para a transgressão. E se continuamos transgredindo, daqui a pouquinho nós chegamos a algo chamado iniquidade. Então, não dá para nós chegarmos simplesmente e falar, Senhor, perdoa o meu pecado. Assim como tem níveis de oração, a palavra de Deus lá em Filipenses fala a respeito de orações, de ação de graças e de súplicas. Às vezes estamos orando, agradecendo ao Senhor, é um nível de manifestação. Às vezes estamos orando, às vezes estamos falando normalmente, mas quando entra na parte da súplica, amados, quando alguém está suplicando, há um desespero naquela pessoa. Então nós precisamos ter esse entendimento. A quem machucamos, a quem ferimos, a quem magoamos, com a nossa iniquidade, transgressão e pecaminosidade, a quem nós fizemos ir para a cruz. Nós precisamos nos posicionar em relação àquilo que é a malignidade do ser humano, conforme Deus diz na palavra, não é aquilo que nós achamos. Nós precisamos ter um entendimento um pouco mais profundo daquilo que Deus exige a respeito do nosso próprio sofrimento em relação ao nosso pecado. Então, amados, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e a sua caminhada até chegar na cruz foram manifestações calculadas pelo próprio Pai, pelo próprio Cristo e pelo Espírito de vida. É por isso que Jesus esteve lá no Getsemane falando, Pai, Abba, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sabia, amados, que era um alto preço que ele tinha que pagar. E ele sabia que na cruz do Calvário ele estaria separado da glória de Deus naquele momento, totalmente separado do Pai naquele momento. Então nós precisamos aprender a valorizar isso de maneira poderosa na terra.
Precisamos aprender a aplicabilidade que há nessas armas espirituais, chamado derramar de sangue, derramar do corpo de Cristo na terra. Nós precisaremos, amados, ter entendimento daquilo que Deus quer fazer verdadeiramente nas nossas vidas. E aí, amados, eu quero chegar agora nesse lugar onde é a Santa Ceia do Senhor. Ele está falando: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Amados, temos aprendido que quando nós fazemos um memorial diante de Deus, quando ele começa, aquele memorial começa a trazer à memória algo à presença de Deus, Deus começa a trazer a sua criação, o seu poder criativo é ativado. Desperta minha memória, como fala o Senhor. Então nós precisamos aprender a despertar a memória do Senhor. Lá em Isaías 43 fala isso: desperta minha memória para que possa justificar-se. Entra comigo em juízo. E o Senhor está falando: olha, conforme você vai falando e você vai despertando a minha memória através dos elementos que o próprio Cristo deixou na terra, na face da terra, para que você e eu nos alimentássemos disso, Ele está falando: desperta a minha memória com essa manifestação espiritual daquilo que você crê, porque eu vou criar coisas novas e maravilhosas para vocês. Eu vou trazer à existência pela fé que vocês estão desenvolvendo em mim. Eu vou trazer à existência aquilo que vocês estão praticando da minha palavra. Eu vou me fortalecer, o meu braço forte se fortalecerá a favor de vocês, porque vocês estão tirando os pecados de vocês da minha presença, porque o meu ouvido não está surdo, a minha mão não está encolhida, para que eu não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre a minha mão e o meu ouvido. Então, amados, nós precisamos aprender a usar as armas de guerra que Deus deixou. Deus não está lá, amado, simplesmente para nós levantarmos a nossa mão e te adoro, te adoro. É arma de guerra poderosíssima. Não estou aqui falando a respeito de que não é para adorar a Deus. Por favor, me entenda bem, não distorça as palavras, porque normalmente quando estamos confrontando o espírito de orgulho que quer mascarar a malignidade que há em nós, amados, normalmente nós distorcemos a palavra do pregador. Ah, não precisa disso daí tudo. Ah, está exagerando. Não, querido, não estou exagerando. Nós precisamos entender a brutalidade do nosso pecado. E o nosso pecado foi desembocado em alguém. Ele foi cobrado de alguém. Como Deus sabia que nós não tínhamos competência em nós mesmos para pagar o preço do pecado, Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo para se dar em amor de nós, colocando todo o peso do pecado de toda a humanidade. 8 bilhões de pessoas já estão chegando. Então pegue desde o tempo da fundação do mundo até agora, quanto pecado, quanta maldade Jesus Cristo não teve que absorver. E mais ainda, quantas ainda não acontecerão por cada vida que nasce na face da terra. Amados, nós precisamos aprender a usar os poderes de Cristo para reinar na terra. Nós precisamos entender que Ele não fez nada. Deus não é sádico. Eu vou lá moer meu filho só porque eu quero moê-lo. Não, ele foi moer o filho dele, ele permitiu que o filho dele fosse traspassado pela lança do lado, porque ele tinha propósito para cada um do derramar do sangue de Cristo, cada uma das feridas que Jesus Cristo sofreu nas costas ao ser arrancado da sua carne, ele tinha um propósito. Deus não é um Deus aleatório, amados. Deus é Deus preciso, Ele é meticuloso. E nós precisamos nos apropriar daquilo que Ele fez para nós. E é ao nosso favor. É para derrotar o nosso adversário e os seus ditames malignos. O adversário tem se levantado com grande fúria contra as nossas vidas. Olha o que ele tem feito contra as nossas crianças, amados. São filmes, são joguinhos, são todo tipo de entretenimento. É pornografia, é violência, é suicídio. São vídeos cativantes que os levam ao poder da sedução, que os levam, amados, nós com a nossa vida ocupada, às vezes damos os nossos celulares na mão dos nossos filhos estão ficando autistas por causa da entrega do celular, a mente se desenvolve, 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 e eles não estavam preparados para tanta informação, porque eles estão com o celularzinho na mão, porque o pai e a mãe não têm tempo para cuidar, seja por motivo que for. Eu não estou aqui te condenando, nem te acusando, eu estou aqui falando, é necessário nós despertarmos a nossa consciência para a gravidade do que está acontecendo na Terra. Então, amados, voltando a falar daquilo que é o sangue de Jesus Cristo e o que é uma santa ceia, eu quero te dizer que Jesus Cristo estava falando: olha, eu vou ser moído, sim. Eu vou derramar o meu corpo, sim. Eu vou derramar o meu sangue, sim.
Eu vou ser esmiuçado, muitas partes minhas ficarão na terra. Eu serei crucificado, as minhas mãos serão furadas, o meu pé será furado, o meu cérebro aqui, a minha testa, a minha cabeça será cravejada de espinhos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe algo que eu farei depois de 3 dias, no lugar onde o adversário pensou que prendeu vocês, que é no inferno. Depois de 3 dias, eu me levantarei, porque virá sobre mim o espírito de ressurreição e de vida. Abra comigo lá em Romanos capítulo 8. Abra comigo. A palavra de Deus diz: a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. No Romanos capítulo 8 vai estar falando. Depois no livro de Atos também nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha o que Deus está falando. Vamos pegar a parte que fala: esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Eu já vou falar desse versículo já já. Vamos olhar aqui primeiro Atos 2, 24. Vamos ver o que Deus está falando, que era impossível que a morte pudesse deter o nosso Cristo. Sabe por que a morte não podia deter o nosso Cristo? Porque no inferno só fica culpado. Porque no inferno só fica aqueles que não se acessam, não se a senhora no sangue de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. É por isso que ele não pôde ficar no inferno. É por isso que o inferno teve que devolver Jesus, assim como Jonatas foi vomitado da barriga do grande peixe. Assim o nosso Cristo não pôde ficar lá, porque ele era inocente. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não precisava pagar esse salário, porque ele era inocente, ele estava carregando nele mesmo o perdão do Pai para nossas vidas, mas ele, na sua natureza, não tinha pecado. Ele era uma representação da carne pecaminosa. E por isso, quando Satanás quis falar, agora você está aqui para sempre, Jesus falou: tá vindo aqui, ei, o Espírito de ressurreição e vida, e ele vem me tirar desse lugar, e nós vamos tomar a chave do inferno e da morte. Como eu e você temos aplicado essa realidade? Qual é a autoridade que temos exercido nessa realidade espiritual, a qual Deus tem nos dado? Como temos nos deparado com a morte que tem procurado se assenhorar de relacionamentos na nossa vida? Como temos utilizado esse poder e essa revelação quando a enfermidade vem, quando os problemas de relacionamento vêm, quando a escassez financeira vem, quando o Satanás fala: eu vou destruir o seu ministério? Como temos realizado essa realidade espiritual? Como temos aplicado essa realidade espiritual? Como temos feito essa realidade valer a nosso favor, quando ela vem disseminando a nossa família, desabando a nossa família, filho drogado, filho no alcoolismo, filhas na prostituição, na fornicação, no namoro impuro lascivo. Como temos aplicado as realidades da palavra de Deus a nosso favor, amados? Sei. Deus está nos chamando para um lugar mais profundo. Vamos ler aqui Atos 2, 24. Olha o que ele fala. Vamos ler o 23. Sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Você entende o que eu estou falando? A morte não pôde deter Jesus, porque Jesus era inocente. Quando o diabo quer nos levar para o inferno da condenação e da acusação, como eu e você nos comportamos? Será que nós nos prevalecemos do sangue de Jesus que nos justifica pela morte de Cristo? Nós tomamos posse e falamos: não, eu estou justificado em Cristo, por Cristo esse sangue vai valer para mim. Você não vai me levar para esse lugar, para lugares de condenação e de morte. Será que nós nos posicionamos em relação a essa realidade espiritual a qual Cristo conquistou para nós, ou temos deixado isso no vazio, no vácuo, e temos feito o sacrifício do Cristo vivo inútil nesse aspecto? Eu vou morar no céu, já está bom. Guardo forte, em breve tu vens. Eu vou guardar só. Não, amados, Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para conquistar. Deus nos chamou para implementar o reino de Deus na terra. Somos embaixadores do reino. Somos cidadãos do reino, somos reino e sacerdócio nessa terra.
E nós precisamos estabelecer aquilo que é o céu na terra. A palavra de Deus que tem ficado muito firme nos meus lábios é a palavra que a igreja é coluna e baluarte da verdade. O que uma coluna faz, a coluna sustenta a verdade. O que um baluarte faz, ele defende um território, mas ele ataca para que não fique paralisado esse território, ele avança. O baluarte, ele tem esse poder, ele é móvel. A fortaleza, ela fica parada, estática, mas o baluarte, ele vai se movimentando e ele vai conquistando, porque ele conhece quem é o seu general, como você e eu, como coluna e baluarte da verdade, individuais do corpo de Cristo, temos nos movimentado. Como temos determinado as verdades que o Senhor tem dado para nós como revelações poderosíssimas, qual é o fim que temos dado a essas revelações dessa verdade, o que temos determinado através dessas verdades. Arma, você está dando ordem para Deus? Não, eu estou simplesmente estabelecendo aquilo que a palavra de Deus diz que é para fazermos. Quando Deus quis estabelecer um povo forte, dar vitória a um povo forte, ele fez com que decretos fossem escritos através de uma mulher chamada Esther e de um homem chamado Mordecai. E eles, através daquele decreto escrito, eles puderam lutar. E é isso que Jesus está falando: lutem, lutem a favor do meu reino, lutem a favor da vossa liberdade. Não sejam passivos, pasmados. Não estejam aí distraídos com a malignidade tão grande que tem se assenhorado. Amados, às vezes ficamos estarrecidos, como Paulo diz, perplexos, boquiabertos, abatidos, constrangidos pelo adversário, mas destruídos não, inconsolados não. Podemos estar perseguidos, mas o adversário ele não vai nos alcançar para a destruição, não, porque nós temos um Deus que cuida de nós, ele é o nosso general. E ainda que venhamos a tombar no campo de batalha, o Senhor vai levantar outro. A morte dos santos do Senhor não é vã, é preciosa aos olhos dele, rei. O Senhor está falando conosco hoje. E eu quero terminar, amados, falando a respeito daquilo que foi feito lá no inferno. Quando deu o tempo de Jesus ficar naquele lugar, o Espírito Santo, o Espírito de ressurreição e vida, que é o que fala lá em Romanos, e esse Espírito está dentro de você e de mim, é por isso que eu falei, depois eu vou falar. Porque se a morte não o reteve, o Cristo vivo teve que vir para buscar o corpo morto de Jesus Cristo. Teve que vir o Espírito de ressurreição e vida. E para poder fazer Jesus inteiro, hein? Sabe o que o Espírito de Deus teve que fazer? Ele teve que passar recolhendo todo o corpo de Jesus e todo o sangue de Jesus que foi derramado na terra. Você entende o poder do que eu estou te falando? Assim, quando o povo de Deus ouvir a trombeta do Senhor tocando, a palavra de Deus diz que o mar, a terra e tudo quanto recebeu a morte vai ter que devolver os seus mortos, ou seja, eles serão ajuntados novamente, como diz em Ezequiel 37. Nós seremos ajuntados novamente, nós que morrermos, já tivermos desfalecido o nosso corpo, já tiver ido para o pó da morte. Deus está falando o mesmo Espírito que veio sobre o Cristo vivo e foi pegando os elementos de Cristo que ficaram nessa terra para trazer o Cristo ressurreto totalmente pleno, não simplesmente de uma carne de sangue, daquela que foi colocada ali na terra. Ele está falando daquilo que foi a transformação sobrenatural, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Aquilo que é mortal é revestido daquilo que é imortal, aquilo que era incorruptível é revestido por aquilo que é corruptível é revestido por aquilo que é incorruptível. Então se transforma a natureza do nosso Cristo, mas ele foi passando e foi falando-me daqui, o preço foi pago, o resgate foi pago, eu quero o meu Cristo inteiro novamente. E é assim que ele vai fazer para nós conosco, como o vale de ossos secos de Ezequiel. Deus está falando para a igreja, eu preciso que você saiba que esse mesmo Espírito que tem esse poder está dentro de você. E como vamos agir com essa realidade espiritual? O que está espalhado na sua vida? Você entende qual é a resposta que você tem que dar agora? Quando o Senhor chegar e falar, poderão reviver esses ossos, você tem que falar, pelo sangue de Jesus reviverão. Poderão reviver esses ossos, pelo corpo do meu Cristo reviverão. Poderão reviver a tua carne, às vezes enferma, pelo sangue de Jesus Cristo reviverão.
Poderá reviver o teu casamento, o seu relacionamento com o teu filho, com a sua mãe, com o seu pai, pelo corpo e o sangue de Jesus Cristo reviverão. Amandaie. Se estivesse pregando hoje numa igreja, com certeza estaria pulando. Porque pelo corpo de Cristo vivo, tudo reviverá. Porque ele não pôde ser detido pela morte. Há uma vida dentro de nós pulsando. E nós precisamos dar lugar a esta vida. Nós precisamos deixar essa vida transbordar. Você entende, querido? Você entende que quando o Cristo vivo foi sendo visitado pelo Espírito de ressurreição e vida, aquilo que era o corpo e aquilo que era o sangue de Jesus teve que ser reunificado. E é por isso que quando mastigamos esse corpo e quando bebemos a memória daquilo que o Espírito Santo de Deus fez lá com o Cristo vivo, vem até a mente do Pai. E o Cristo vivo é ativado dentro de mim e de você. O poder de morte tem que sair. E as nossas carnes ficam saudáveis. A nossa alma fica forte. O nosso espírito fica cada vez mais vivo diante do Senhor, numa vivificação poderosa daquilo que é a vida do próprio Deus. Você entende o que é uma santa ceia? Você entende que conforme você come esse corpo, e você come esse corpo, você bebe desse sangue, você está unindo os elementos, o mesmo elemento que o Espírito de ressurreição e vida reuniu. E que nós, agora, como corpo, como Deus fala, exército em pé, Ele está falando, discirna o corpo. Qual corpo Ele está falando? Aqueles que são os nossos irmãos. Aqueles que nós falamos mal, que perseguimos, que maltratamos, que judiamos, que deixamos de lado, que deixamos caídos. Ei! No meio do caminho, são esses que Deus está falando. É teu pai, a tua mãe que você acusa, condena. Discirna o corpo, não apenas o teu corpo, em santidade diante de Deus, buscando a santidade, que muitas vezes estamos em fraqueza, estamos precisando romper pecados, cadeias e grilhões. Esse sangue sim vai nos justificar diante de Deus, esse sangue vai nos reunir diante de Deus, ele vai ser tocado dentro de nós e nós estaremos mais plenos do Senhor para vencer a pecaminosidade. Eu não estou falando daqueles para tocarem o corpo e o sangue de Cristo que estão se deleitando no pecado. Eu estou falando para você e para mim que estamos lutando para sairmos de uma natureza fraca. É desses que eu estou falando. É daqueles que falam, eu não vou me dobrar. Essa cadeia está em mim, mas eu não vou me dobrar. O adversário vem com tanta tentação, vem tocando o meu corpo, e parece que uma hora eu caio, outra hora eu levanto, uma hora eu caio, outra hora eu levanto. É para isso que serve o corpo do Cristo vivo, é para aqueles que estão desesperados para sair da pecaminosidade. O corpo de Cristo precisa ser discernido em primeiro lugar para nós e depois para aqueles que estão ao nosso redor. Porque perseguimos a igreja do Deus vivo. Porque não entendemos o propósito do amor de Deus. Ai, o fulano caiu. E o que você tem com isso? Ai, meu pastor, o que você tem com isso? Foi você que morreu por ele? Oh, ei, Kandai. O Senhor fala aí. Deus é poderoso para fazê-lo ficar de pé de novo. E ele está procurando bocas. Está procurando corações, braços que abracem, bocas que decretem e confessem junto, que ajudem. Deus não está procurando juízes. Deus está procurando os que gemem, os que choram, os que se alegram. Deus está procurando aqueles que falam, eu posso te ajudar, quer tentar. São esses que o Deus, Jesus, o Deus vivo, está procurando. Mas nós nos colocamos, nos assentamos na cadeira de juízes. O Senhor fala, cuidado, que só tem um que é juiz. Nós nos assentamos nas cadeiras dos legisladores. Deus fala, cuidado, só tem um que é legislador. Nós nos assentamos na cadeira daquele que executa as leis. Deus fala, cuidado, que quem executa a lei só tem um que pode executar todas as leis, sou eu mesmo. Eu já tenho quem julgue, quem faça lei e quem execute lei. E é tudo comigo. Eu, o Deus Todo-Poderoso. Amados, Deus está falando. Eu tenho um corpo e eu tenho sangue. Una isso. Mas una com entendimento. Una isso dentro de você. Eu estou recebendo a vida que visitou o Cristo vivo lá na sepultura. O Cristo estava morto, mas quando o Espírito veio até ele, ele reviveu.
E ele se pôs em pé no meio do inferno e falou: agora me dá aqui. Vem cá, Satanás. Daqui essa chave. Daqui, Satanás. A chave. Morte. A chave. Oh, oh, a chave. Onde estão as chaves da morte? Onde estão as chaves do inferno? Que o Senhor, que o adversário tem escondido da tua vida e da minha vida. E que o Senhor está ansioso, entre aspas, torcendo para que nós venhamos tomar dele, porque o Cristo vivo já tomou. O poder está dentro de nós. Não porque o homem em si mesmo tenha poder, mas porque Cristo morreu e ressuscitou e nós tivemos fé naquilo que ele fez. E porque tivemos fé, ele renasceu em nós. E porque temos fé, nós podemos nos fortalecer nele. E falar assim: Senhor, conte comigo. Eu vou profetizar. Exército, em pé. Eu vou dar voz, eu vou dar comando. Exército, em pé. Com um lá atrás, caído, machucado, ferido, cheio de grilhões, algemas, cheio de feridas. Podemos passar de largo. A palavra de Deus fala do samaritano. Sabe, amados, uma vez o pastor falou isso. Sabe por quê? Aquele homem que estava deixando de Jerusalém não conseguiu ser acudido pelo sacerdote nem pelo levita, porque eles também estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam deixando o centro da vontade de Deus. Jerusalém é a representação profética do centro da vontade de Deus. Não deixe para trás aqueles que Deus colocar na tua presença. Não deixe para trás. Não gaste tempo falando mal daquele que caiu. Você não sabe por que ele caiu. Você não sabe que tipo de braço de Satanás se levantou contra ele. É claro que ele é responsável pela queda dele, mas você não sabe o que aconteceu com ele. Não gaste tempo usando a tua língua. Deus resgata. Deus paga preço. E eu quero te dizer que o poder de auxílio, o poder de ressurreição e de vida está na nossa vida. E nós precisamos dar destino para isso que está dentro de nós. É poderoso demais para ficar parado, para não ser ativado dentro das nossas vidas, para não ser tocado e para não tocar as vidas que estão ao nosso redor. É poderoso demais para ficarmos com a nossa vidinha cotidiana, dia após dia. Ah, a vida está me levando. Não. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelo destino que você deu para a sua vida. Deus está te chamando. Porque ele já profetizou lá atrás, em Ezequiel 37. Exército em pé. Porque ele já sabia que Jesus Cristo faria todo um caminho. Porque já tinha feito lá, na fundação do mundo. O caminho profético já estava feito. O cordeiro já tinha sido emolado. E ele já governava poderosamente. Porque para Deus todas as coisas é um eterno presente. Vamos entrar para o tempo da eternidade. Vamos fazer um corte na eternidade e fazer com que a eternidade prevaleça no nosso tempo, porque Deus está pronto. Nós precisamos estar também. Amém? Tome a sua Santa Ceia hoje. Tome com alegria, tome com reverência, tome com poder, tome com autoridade, tome celebrando, tome falando: ah, papai, minha vida não pode mais ser a mesma, não pode, não pode. Tome, tome a Santa Ceia com muita gratidão, com exultação de quem é o teu Deus. Adore-o, adore-o. Diga a ele: Senhor, eu entendi. Agora, me ajuda muito. Eu quero esse poder de ressurreição e vida. Porque se Satanás já perdeu a casa dele, eu já estou nas minhas mãos a chave do inferno e da morte, porque já me deste isso, Senhor. Tu já me deste. Eu quero começar a governar, eu quero começar a reinar.
Eu quero. Me ajuda, me ensina. Salmos diz: sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho e eu vou te ensinar o que é útil. Ele vai nos ensinar. Ele começa, ele termina. Confie nele. Ele nos ama. Tome a sua santa ceia de ressurreição por dentro, por fora, ao redor e para aqueles que o Senhor colocar diante de você. Tome a sua santa ceia. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Assim Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, houve grande salvação, Senhor. E nós te agradecemos, nós te louvamos. Senhor, queremos celebrar. Tu disseste que quando nós trazemos um memorial diante de ti, tu crias. Cria agora, Senhor. Cada uma das ativações que foram preparadas para cada um daqueles que ouvirem. Somos justificados pela morte do Cristo vivo. Sim. E agora somos colocados em lugares de autoridade, poder e reinado pela sua ressurreição. O cetro de justiça foi estendido para nós. E agora o cetro de vida está sendo estendido para nós. Toda morte precisa deixar as nossas vidas. Tudo que ela tocou, ministério, família, corpo, mente, alma, espírito, papai, memórias, memórias, pai querido, tão mortais. E quando se levanta, ei, se levanta uma sepultura junto. Mas você está sentenciado à sepultura. Aqueles que ouvirem essa palavra e estiverem carregando sepultura nas suas vidas, essas sepulturas estão sentenciadas, porque o espírito de ressurreição e vida te toca. E ninguém vai ficar onde estão. Sepulturas, abram-se em nome de Jesus e saiam para fora e se levantem como um exército poderoso. Exército em pé. Recebam vida. Ei, recebam poder de ressurreição e vida. Recebam poder de ressurreição e vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Deus te desperte, te ative. E faça resplandecer o rosto dele sobre você. Ilumine o seu rosto. E te dê a bênção da paz. E você e eu não seremos confundidos. Seremos iluminados para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na graça. Em nome de Jesus. Até quarta-feira. Para a glória do nosso Pai. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Graças a Deus.